Mais uma vez aqui, queria agradecer a presença aí do pessoal da UPA, dos alunos, dos colegas das outras áreas, do pessoal de Paraty, tem bastante gente aí na aula, né? Hoje a gente vai ter uma aula muito legal aí, uma abordagem diferenciada do paciente idoso. Queria agradecer ao Dr. Márcio por disponibilizar esse tempo, também é um grande amigo meu, né? Aqui virou um lugar de amigos, né? Assim, eu tenho o prazer de ter ele como amigo, de ter como colega, né? Hoje ele é o coordenador, supervisor do Serviço de Clínica Médica do Hospital Regional do Litoral Norte. Ele também é professor da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unital, né? Ele é formado pela USP de Ribeirão Preto, cara com gabarito aí, pós-graduado em geriatria pelo Hospital Sírio-Libanês, oncogeriatria pelo Hospital Sírio-Libanês, então, assim, um cara fenomenal aí. Márcio, prazer ter com você aqui com a gente essa noite. Se apresenta aí, vamos começar a aula. Oi, tá dando para me ouvir bem? Perfeito. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer o convite aí do Dr. Antônio, grande amigo, né, e colega lá do Hospital Regional, a gente trabalha junto já há bastante tempo. Parabenizar também, né, pelo excelente trabalho que o Dr. Antônio vem fazendo na UPA, um serviço, um dos serviços mais importantes do SUS, né, e também com a contribuição aí de todos vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da abordagem prática, né, do idoso no pronto-socorro. Existem várias particularidades que são muito importantes, né, do paciente idoso. Todo mundo já deve saber ou já deve ter percebido na sua prática diária que o paciente idoso, o atendimento não é o mesmo do que o paciente adulto, né? Então, o objetivo dessa aula é trazer, né, algumas informações de doenças que são prevalentes na população idosa, mas principalmente trazer um olhar da geriatria, de como atender esse paciente, né? O objetivo aqui da aula não é encerrar todas as doenças que a gente vai atender do paciente idoso, mas trazer o olhar, né, do geriatra, porque o, o país é muito carente de geriatras, né? Geriatras formados com residência. Existem só 2.000 no Brasil, mais ou menos, então vai demorar nos próximos 5, 10 anos, a gente não vai ter suprido essa carência. Então, todo médico, independente da área que vá seguir, tem que ter esse olhar geriátrico, né, para essa população que cada vez mais cresce. Então, é extremamente importante que todo mundo tenha alguns conhecimentos de como manejar o paciente idoso, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode abrir o microfone ou pode mandar no chat que a gente está à disposição aqui, não precisa esperar o final da apresentação, tá bom? Então, gente, eu queria trazer um pouquinho do envelhecimento mundial, né, para a gente contextualizar aqui sobre o que a gente está falando. Talvez seja um tema que já é um pouco batido, né, muito tem se falado nisso, mas aqui é só para a gente ver, né, a projeção mundial, a prevalência, a porcentagem de população acima de 60 anos que tinha em 2015, né, sendo os países com a coloração mais escura com maior prevalência e a população menos escura com menor prevalência. Então aqui a gente vê o Brasil, né, com uma prevalência, uma proporção, na verdade, de 10 a 19% de população idosa. Enquanto aqui em 2050 se projeta para o Brasil uma proporção de 25 a 29% de pessoas idosas. Enquanto em alguns países centrais, né, Canadá, países da Europa, isso já vai ter uma proporção acima de 30%. Né? Isso aí vai ter implicações é, muito importantes para a sociedade e para o atendimento médico. Né? Então, aqui, só para ilustrar, então, se a gente pegar o exemplo da França, é quanto tempo o país demorou para dobrar a sua população de 10 a 20%. A França teve lá, desde mais ou menos 1850 até 2000, né? Cerca de
250 anos para poder, 150 anos, na verdade, para poder duplicar a sua população. Enquanto o Brasil vai ter uns 20, 30 anos para duplicar. Então, a França ela teve tempo de se preparar para o envelhecimento da sua sociedade, enquanto o Brasil não, e outros países também não tiveram esse tempo. Aqui, então, está, né, o aumento da expectativa de vida também, que vem junto com, né, o envelhecimento da população. Então, a gente vê que aqui na região das Américas, né, em amarelo, a gente tinha uma expectativa de vida de menos de 60 anos em 1950. 2050, a gente vai ter uma expectativa acima de 80 anos, tá? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com uma maior proporção de pacientes idosos e, além disso, pacientes idosos mais velhos, mais idosos ainda. Aqui, o último censo que a gente teve de 2022, então, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu quase 60% em 12 anos, tá? Aqui a proporção, então, aqui em amarelo, né? Desde 1980 até 1922, a proporção de crianças de 0 a 14 anos vem diminuindo, enquanto a proporção aqui dos idosos vem aumentando, tá? Aqui a pirâmide etária, né? Como todo mundo já deve ter visto, que é uma pirâmide que era uma pirâmide, está ficando achatada porque está diminuindo a população jovem e aumentando a população idosa. É uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, né, do envelhecimento em Caraguatatuba. A gente tem essa curva de crescimento populacional, tá? Então, uma linha reta aqui, em 2022, no censo, a gente tinha 135 mil pessoas quase em Caraguá, e agora, em 2025, a gente tem por volta de 140 mil pessoas. É uma cidade que cresce muito, né? Muitos de vocês, eu acho que vieram de outras cidades, né? Então, vieram para cá para trabalhar, para estudar, etc. Aqui, muito importante, então, a proporção da população idosa no Brasil, em 2022, era de 15,81%. No estado de São Paulo, é um pouco mais, um estado mais velho que a média, né, 17,22%. Olha aqui em Caraguá, em 2022, a gente tinha uma proporção de idosos acima de 60 anos de 16,7%, tá? E comparando, opa, peraí que eu pulei aqui o slide. E comparando aqui com 2010, eram 11% aproximadamente de proporção da população idosa. Então, a gente vê que a nossa região, também por ser uma região de litoral, tem atraído muita gente e, inclusive, idosos, tá? Aqui é uma coisa que eu costumo sempre falar, quem assiste as minhas aulas de envelhecimento já ouviram bastante, que, não sei se todos sabem, mas Caraguá é considerada a 16ª melhor cidade para o idoso viver, tá? Das cidades acima de 100 mil habitantes. Então, aqui em primeiro, São Caetano do Sul, segundo, Vitória do Espírito Santo, terceiro, Santos, tá? E lá na frente, 16º lugar aqui nossa cidade, Caraguá, tá? E muito dessa classificação tem relação com o atendimento de saúde, né? As estruturas que existem para oferecer atendimento à população idosa. Então, gente, queria trazer para vocês aqui, 2019, quais são as principais causas de óbito nos idosos. Então, aqui a gente está falando de idosos de 60 a 64 anos, tá? Doença cardíaca isquêmica, principalmente síndrome coronariana aguda, né? AVC, diabetes, infecção do trato respiratório inferior, principalmente pneumonia, câncer de traqueia e pulmão e brônquio, DPOC, tá? Doença renal, cirrose, câncer coloretal e câncer de mama, tá? Então, aqui em 2019, para os pacientes acima de 70 a 74 anos, o perfil é mais ou menos o mesmo, tá? Síndrome coronariana aguda, AVC, diabetes, infecção do trato respiratório inferior, tá? O que muda aqui é que se antes o último aqui era o câncer de mama, agora de 70 a 74 anos, o câncer de próstata é uma causa maior de óbito do que o câncer de mama. E aqui para os pacientes acima de 85 anos. Então, olha como
doença infecciosa, ela ganha uma importância muito maior, né? Infecção do trato respiratório inferior, tá? Seguida, né, como nas outras idades, doença isquêmica cardíaca, AVC, aqui aparece, né, doença de Alzheimer e outras demências, tá? E aparece também aqui, ó, quedas, tá? Que a gente vai falar. Então, quedas em pacientes acima de 85 anos, em 2019, foi uma das principais causas de óbito, tá bom? Então, aqui, gente, por que que a gente precisa saber manejar o paciente idoso no pronto-socorro? Então, aqui alguns dados. Os pacientes idosos, eles procuram o pronto-socorro com maior frequência, tá? Condições mais urgentes, precisam de mais diagnósticos e permanecem por mais tempo, tá? A gente tem um dado de uma pesquisa americana, né, que os médicos no setor de emergência, eles se sentem menos à vontade, né, de, de lidar com os pacientes idosos, né? Não é todo mundo que acaba gostando de atender paciente idoso, que acaba sendo um paciente muito complexo, cheio de problema e tudo mais, tá? Os pacientes idosos, eles têm mais chance de serem hospitalizados, serem internados, e eles têm mais chance também de receber um diagnóstico errado, né? Não é tão fácil diagnosticar as doenças no paciente idoso, tá? E pode ter relação com as apresentações atípicas das doenças que a gente vai ver mais para frente. O paciente idoso tem um tempo de permanência 20% maior no pronto-socorro e ele utiliza 50% mais exames laboratoriais e de imagem do que pacientes jovens, tá? Então, não são pacientes que a gente consegue fazer facilmente diagnósticos exclusivamente com a clínica do paciente, anamnese, exame físico e tudo mais, tá? E o rápido reconhecimento e manejo das apresentações atípicas das doenças no idoso resulta em melhores desfechos, diagnóstico mais preciso, redução no risco de novas comorbidades, redução no tempo de permanência e melhora da qualidade de vida. Então, é por isso que a gente está discutindo sobre esse assunto. E o que acontece? Tem alguns preditores, tá, que tem de necessidade de atendimento de urgência e emergência em idosos, tá? Então, são fatores de risco, digamos assim, tá? Então, morar sozinho aumenta em 8 vezes o risco do idoso precisar de atendimento de urgência e emergência. Falta de suporte social também, tá? Múltiplas comorbidades, tá? Polifarmácia, o paciente que usa muitas medicações, vocês devem ver isso no dia a dia, síndrome demencial, tá? E dependência para atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, tá? Dependência para se vestir, para tomar banho, para levantar da cama e ir para o banheiro, dependência para comer, tá bom? Tudo isso, eles são preditores da necessidade do paciente idoso ir para o pronto-socorro ser atendido. Então, a avaliação e o manejo do paciente idoso, no PS, ela pode ser complexa, de longa duração e com necessidade de habilidades específicas para o cuidado com essa população idosa, tá? Então, é importante, né, desenvolver essas habilidades, tá? E é um paciente que não tem jeito. Para você atender bem, você vai ter que gastar tempo com o paciente, vai ter que conversar, né? Não só com o cuidador, mas também se o paciente ele tiver orientado, lúcido, conversar com o paciente, né? Às vezes ele tem alguma informação que o cuidador não tem, né? Então, é um paciente que, para ser bem atendido, para ter um diagnóstico assertivo, um tratamento assertivo, demanda tempo, tá? E quais são os principais motivos para a procura do PS pelo paciente idoso? Primeiro, traumas, principalmente relacionado a quedas. Segundo, doenças cardiovasculares, tá? Principalmente insuficiência cardíaca, que é a principal causa de internação, mas também síndrome coronariana aguda. Doença cerebrovascular, aí falando principalmente do AVCI. Doenças respiratórias, DPOC exacerbado, crise de asma. Doenças infecciosas, então pneumonia, infecção urinária. Reação adversa a medicações, tá, gente? Então, aqui, já queria deixar uma coisa para vocês. Todo paciente que chegar com alguma queixa para você,
seja no pronto-socorro, no PSF, em qualquer lugar, tem que pensar em medicação, tá? Então, o paciente, principalmente o paciente que tem uma polifarmácia, toma 5, 10 medicações, tem que pensar que algum sintoma dele pode estar relacionado à medicação, tá? E por último, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente distúrbio do sódio. Opa. Então, um aspecto que é importantíssimo de avaliar o paciente idoso é a fragilidade, tá? É fácil você ver um paciente emagrecido, acamado, sem conseguir se comunicar e chamar ele de frágil, tá? Mas nem todos os pacientes que a gente olha, né, e a gente tem uma percepção que a gente consegue definir. Às vezes é um paciente que engana a gente. Parece que é um paciente que está super bem, mas é um paciente frágil, tá? E isso tem implicações muito importantes nos desfechos desse paciente. Então, a fragilidade é uma síndrome biológica caracterizada pela diminuição da reserva fisiológica. Tá? O paciente tem baixa reserva fisiológica e diminuição da resistência a eventos estressores. Tá? Que eventos estressores podem ser? Qualquer um, uma queda, uma infecção, tá? Uma infecção urinária, uma desidratação, tá? Vários eventos estressores, resultante de declínios cumulativos de múltiplos sistemas fisiológicos, causando aqui, muito importante, ó, vulnerabilidade a desfechos adversos. Então, o paciente frágil é o paciente que piora, que tem piores desfechos, tá? Então, aqui eu tirei desse artigo aqui do New England. Então, aqui eu queria trazer para vocês o conceito de homeostenose, tá? A homeostenose, tá? Está relacionada ao quê? A diminuição da reserva fisiológica do paciente. Então, vamos pensar aqui o menininho, ele está novo, né? Então, qualquer estresse, qualquer doença, qualquer injúria, um acidente leve, uma queda, ele tem uma reserva fisiológica aqui grande, tá? Então, não vai acontecer grandes coisas com ele. Só que à medida que a idade vai avançando, essa reserva fisiológica ela vai diminuindo. Por quê? Porque o paciente já está usando todas as reservas que ele precisa, que ele tem, tá? Até o momento que o paciente aqui, ó, paciente idoso e frágil, ele está aqui na ponta do precipício. E qualquer estresse, né, que acontecer com ele, infecção, um AVC, um infarto, qualquer coisa, ele vem aqui para a ponta do precipício, ele pode cair, tá? E cair para a gente representa os desfechos adversos, tá? Hospitalização, internação em UTI e, em último caso, o óbito, tá bom, gente? Então, aqui a fragilidade, tá? Então, é só para a gente ver, comparando aqui nessa curva de Kaplan-Meier, que o paciente idoso, tá? Então, vamos ver aqui, do verdinho pontilhado até o vermelho, a linha completa, vai aumentando a idade, ou seja, a sobrevivência já é menor, tá? Mas se você comparar pacientes com a mesma idade, sendo que um não é frágil, que é o verdinho com bolinha aqui, e o que é frágil, que é o verde reto, vocês conseguem ver que a probabilidade de sobrevivência do paciente não frágil é muito maior do que do paciente frágil, tá? Isso a gente consegue ver para várias idades, tá? Então, o que a gente consegue ver? Que o paciente idoso, né, só pela idade, ele já tem uma probabilidade de sobrevivência menor com o passar do tempo, e o paciente que é frágil, ele tem uma sobrevivência ainda menor, tá? Então, por isso que é importante a gente identificar os pacientes frágeis. Aqui, então, esse gráfico é muito legal, muito interessante. Então, aqui no eixo X tem o tempo, tá? E aqui no eixo Y tem a integridade dos sistemas fisiológicos, que vai desde a morte até um idoso que a gente fala que é robusto, né? Então, tem um idoso robusto, normal, o idoso pré-frágil e o idoso frágil, tá? Então, o idoso robusto, o que acontece? Igual a gente viu lá na figura da homeostenose. Então, qualquer estresse,
né, o paciente, ele retorna a funcionalidade, a condição anterior, depois do estresse. Até que o momento que, quando o paciente tem um evento estressor, ele tem uma queda aqui da funcionalidade, da condição de saúde dele. E aí ele passa a ser vulnerável, tá? E a partir desse momento, qualquer evento estressor faz com que ele tenha uma queda, né, da condição dele, da funcionalidade, e volte pior do que ele estava antes, tá? E é nesse momento que a gente classifica o paciente como pré-frágil, certo? E aqui, outro evento estressor, e aí o paciente, ele passa aqui o limiar da fragilidade clínica, tá? Ele vira um paciente frágil. Olha como ele não retorna, né, ao que ele era, certo? E aqui, quando um paciente frágil, qualquer evento estressor, né, é fisiologicamente incompatível com a vida, tá? Então, o paciente pode ter ainda mais perda de funcionalidade e pode ter, vir a ter o óbito, certo? Então, é muito importante a gente identificar esses pacientes, porque são aqueles pacientes que eles chegam, na UPA, por exemplo, chegam com uma funcionalidade boa, um paciente que fazia tudo, tal, mas quando ele sai, né, ele fica 2 dias na UPA, ou ele vai internar, por exemplo, no regional, ele sai com uma mobilidade péssima, sai acamado, né, porque já é um paciente frágil, e ele, pelo evento estressor, ele piorou a funcionalidade dele. E aqui, né, existem vários scores para fragilidade. Esse Frail Score, que é adaptado para o Brasil, para o português brasileiro, ele é facinho porque você não precisa de nenhuma medida mais complexa, né? Então, aqui você vai fazer 5 perguntas para o paciente ou para o acompanhante. Fadiga. Você se sente cansado nas últimas 4 semanas? Se sim, ganha um ponto. Resistência. O senhor consegue subir um lance de escadas? Se sim, ganha um ponto. Aeróbico. O senhor consegue andar uma quadra? Se sim, ganha um ponto. Doenças. Você tem mais de 5 doenças? Tá? Ganha um ponto também pela multicomorbidade. E perda de peso. Perdeu mais que 5% do seu peso nos últimos 6 meses? É uma perda considerável. Ganha um ponto também. Então, se o paciente não pontuar nenhum, é um paciente robusto, tá? Se tiver 1 a 2 pontos, é um paciente pré-frágil, e 3 ou mais é um paciente frágil. Ou seja, é um paciente que você tem que ficar mais de olho, porque ele vai ter muito mais predisposição a eventos adversos, tá? Aqui, gente, eu trouxe um score para vocês chamado ProAge, tá? Esse score, ele foi validado lá na emergência do Hospital Sírio-Libanês, que eles têm um pronto-socorro geriátrico lá. Foi a tese de doutorado do Dr. Pedro Curiati, tá? Um geriatra de lá. Então, o que acontece? Esse score, tá? Através de algumas variáveis, a gente consegue predizer o risco do paciente ficar internado, o risco de ele ter uma hospitalização prolongada e o risco de óbito. Tá? Então, a gente vai ver a idade. Se tiver acima de 90 anos, vai ganhar um ponto. Se for sexo masculino, ganha um ponto. Se teve uma internação no último ano, ganha um ponto também. Se teve perda de peso não intencional, ganha um ponto. E aqui, ó, confusão mental aguda, né, delírio, ganha 2 pontos. E se tiver um declínio funcional agudo, ou seja, um paciente que fazia tudo, andava tal, e do nada ele para de andar, não sai da cama, ganha 2 pontos também. E aqui a gente tem, através da pontuação, o paciente pode variar de muito baixo risco até alto risco de internação, hospitalização prolongada e óbito, tá? Então é um score interessante para saber qual paciente você tem que ficar mais de olho, tem que ser mais cuidadoso, eventualmente pedir mais exames, né? Esse paciente que a gente vai ter que gastar mais tempo, porque qualquer subtratamento ou tratamento inadequado, né, pode trazer desfechos muito negativos para o paciente. Aqui, gente, eu queria trazer um conceito
dentro da geriatria que é muito importante, que é o conceito de síndromes geriátricas, tá? Então, as síndromes geriátricas é um conjunto de sinais e sintomas que eles são originados de enfermidades altamente prevalentes em idosos. Tá? Que enfermidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, DPOC, e que frequentemente levam, aqui que é o mais importante, ó, levam à incapacidade funcional ou social, tá? Então, são síndromes que são causadas por várias condições e a via final dessas síndromes é uma via final comum, de perda de capacidade funcional e perda de capacidade social, tá? Então, aqui, ó, as síndromes geriátricas a gente consegue decorar como 7 Is da geriatria, tá? Então, aqui, por exemplo, a imobilidade. Imobilidade pode ser causada por várias coisas, por uma queda, uma fratura de fêmur, um AVC, ou mesmo paciente sarcopênico, tá? E que pode levar à incapacidade funcional e social. Incapacidade cognitiva também pode ser causada por várias condições, né? O Alzheimer, por exemplo, vários fatores de risco do Alzheimer, perda auditiva, hipertensão, tabagismo, são levam consequentemente à mesma condição que a incapacidade cognitiva, tá? E isso leva à perda de funcionalidade e à perda do convívio social. Instabilidade postural também, insuficiência familiar, tá? E atrogenia, gente, extremamente importante, tá? Com o idoso, a gente tem que ser muito mais cuidadoso com as nossas intervenções, certo? Então, a gente vai ver mais para frente algumas medicações potencialmente inadequadas para os idosos. Incontinências, tá? Seja incontinência urinária ou fecal, né? Faz o idoso perder a capacidade, faz o idoso perder o convívio social e a incapacidade comunicativa também, tá? Então, são 7 Is da geriatria. São causados por várias condições que são altamente prevalentes na população idosa e levam, né, a uma via final comum, que são esses 7 Is. Certo, pessoal? Aqui, gente, então, para a gente aprofundar um pouco mais, a gente tem um tema muito importante na geriatria, que são as apresentações atípicas das doenças no idoso, tá? Então, a gente sabe do dia a dia que os idosos, eles não apresentam os mesmos sinais e sintomas que são típicos das doenças nos adultos, tá? Então, eles podem ou não apresentar, ou apresentar sinais e sintomas que não são usuais, tá? Então, aqui esse estudo da Holanda, ele estudou o quê? 355 pacientes acima de 80 anos, com uma média de 86 anos. E desses pacientes, 53% apresentavam apresentações atípicas de doenças, tá? Sendo que 99% desses pacientes tinham alguma síndrome geriátrica e 15% não apresentavam nenhum sintoma típico da doença diagnosticada, tá? A maioria tinha apenas um comprometimento cognitivo. 30% apresentavam declínio cognitivo e as causas mais frequentes de apresentações atípicas eram infecções, doenças neurológicas e fraturas, tá? Aqui, então, esse gráfico, né? Então, ele mostra que o quê? Os pacientes que se apresentavam com apresentação atípica, 66% deles tinham uma causa conhecida de síndrome geriátrica. 32% não tinham nenhuma causa conhecida de síndrome geriátrica e 15% não tinham nenhum sintoma conhecido para doença apresentada, tá? Aqui, então, essa tabela é importante, com alguns exemplos, né? Então, pneumonia, né, a gente vê no adulto uma tosse produtiva, uma febre, uma dispneia. Às vezes, no idoso, pode, né, a gente sabe que nem sempre o idoso faz febre nas infecções, tá? Então, ele pode ter apenas um mal-estar, o idoso parou de comer,
o idoso ficou confuso, tá? Só por isso pode ser uma pneumonia, tá? Um infarto agudo no miocárdio, ou uma angina instável, né? Que no adulto eles podem se apresentar com uma dor retroesternal forte, náusea, dispneia, tá? No idoso, eles ele pode apresentar uma dor torácica leve ou nem apresentar dor torácica, né? O paciente pode só se apresentar confuso, com fraqueza, com tontura, tá? Lá no pronto-socorro geriátrico do Sírio-Libanês, todo paciente que chega confuso, tá? Eles fazem eletro e coletam troponina, tá? Mesmo sem queixa de dor torácica, nada. Porque pode passar paciente idoso infartado, né, que a gente não investiga porque não tem sintoma típico de infarto agudo do miocárdio. Infecção urinária, né, sintoma clássico de disúria, urgência, hematúria. No idoso, pode não ter disúria, pode ser só confusão, pode ter uma incontinência, uma anorexia, apendicite aguda, dor em quadrante na fossa ilíaca direita, febre, taquicardia. No idoso pode ter só uma dor abdominal difusa, pode ficar confuso, urgência urinária, pode ter febre, não, pode não ter febre, nem taquicardia, tá? Infecção, febre, taquicardia, leucocitose no idoso, né? Pode não ter febre, não quer dizer que não tem infecção, pode não ter taquicardia e pode não ter nem leucocitose, tá? Para ter uma infecção. E depressão também no idoso, né? No adulto, choro fácil, tristeza, mudança de peso, às vezes no idoso pode surgir só como uma anedonia, só com uma ausência de vontade de fazer as coisas, ou pode ser uma confusão, tá? Paciente idoso com queixa de memória, pode, é, a família, o idoso ficam com medo de ser uma demência, um Alzheimer, pode ser simplesmente uma depressão que não foi diagnosticada e não foi tratada. E a partir do momento que você trata essa depressão, o paciente melhora o sintoma de memória, tá? Então, tem que ter um nível de suspeição para o idoso que chega no pronto-socorro muito maior, tá? Então, por isso que o paciente idoso, a gente precisa pedir mais exame laboratorial, eventualmente pedir exame de imagem, né? Porque ele não se apresenta, a doença não se apresenta nele da mesma forma que no resto da população. E quais são os sinais e sintomas que são típicos no paciente idoso, né? Não tem relação com uma doença, mas são comuns da gente ver no paciente idoso. Primeiro, declínio funcional, incontinência urinária, alteração de humor e comportamento, tá? O paciente pode estar bastante agitado, falando palavrão, né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de paciente, porque às vezes a gente acha que é mau caratismo só do paciente, mas às vezes não, às vezes é um único sinal de alguma doença aguda naquele paciente, tá? Às vezes ele está com dor, por isso que ele está nervoso, está xingando todo mundo, está gritando, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Estado confusional agudo, paciente em delírio, tá? Fraqueza, fadiga, quedas, tá? Redução da mobilidade, síncope, tontura também, anorexia, né? Então a gente vê muito paciente chegar no pronto-socorro com queixa, a família fala, ele não está comendo, ele passou a não comer, está mais sonolento e tudo mais, ou o paciente está taquipnéico também. Então é sempre importante perguntar daquilo que você está vendo no paciente naquele momento que ele está no seu consultório, no PS, qual que era o nível basal daquele paciente, tá? Que às vezes é um paciente que o basal era falar, comer, andar, fazer as compras, e do nada ele para de fazer tudo isso, tá? Então tem que investigar por que que agudamente, de uma hora para outra, ele parou, a funcionalidade dele piorou, tá? E aqui, síndromes geriátricas como apresentações atípicas, ou seja, o paciente tem alguma doença, mas ele só se apresenta como uma síndrome geriátrica, tá? Então, queda, 71%. A gente vai ver que quedas, existem várias causas que podem levar à queda, tá?
Declínio cognitivo, 29%. Declínio funcional, 11%. Incontinência urinária, 3%. Tá? E a causa da síndrome geriátrica, ela foi identificada em 66% dos casos. Tá? Então, gente, uma queda, o paciente idoso, não é simplesmente uma queda. Tá? Um paciente idoso confuso no pronto-socorro não é simplesmente um delírio, né? Existe uma doença, provavelmente, por trás dessas condições, tá? E esse é o desafio de vocês no pronto-socorro, saber investigar, né, e tratar adequadamente essas doenças que estão lá escondidas atrás dessas condições que a gente chama de síndromes geriátricas. Então, falando de quedas, gente, tema muito importante no paciente idoso, tá? Então, as quedas, elas geralmente ocorrem quando há prejuízo em múltiplos domínios, tá? Então, é uma falha de vários domínios do paciente idoso que comprometem a habilidade compensatória do indivíduo, tá? A gente mais jovem, a gente sabe que não é fácil a gente cair. Para a gente cair, tem que ser uma coisa muito, muito importante, assim, né? Um tropeção, alguma coisa, alguém empurrar a gente, né? Porque a gente tem essa habilidade compensatória. O idoso vai perdendo isso, tá? O trauma é uma das principais causas de morte na população geriátrica. A gente viu lá atrás, né? E as quedas em idosos podem levar a alta morbimortalidade se comparada aos jovens, tá? Eu não sei se vocês veem muito na UPA, porque vocês atendem, né, a linha de frente, mas quem tem contato com pacientes internados, às vezes a gente sabe que o paciente que tem uma queda e tem uma fratura, às vezes a gente vê que é o fim da linha daquele paciente. E às vezes o paciente não tinha nada. Era um paciente idoso, estava bem, funcional, ele cai, tem uma fratura de fêmur, e aí pode ser o final da vida dele. É muito comum a gente ver isso no paciente internado, tá? Quedas, então, elas podem ocorrer em até um terço das pessoas acima de 65 anos. Podem ter uma queda no ano, no mínimo. E em 51% das pessoas acima de 85 anos, a gente vê que pode ter uma queda no ano. E é um principal fator de risco para perda da autonomia em idosos. Tá? Então, a gente sabe, gente, eu acho que é o valor muito comum da gente. Não adianta a gente envelhecer mais, né? A gente viver mais. Mas se a gente vive mais e não tem autonomia, né? Então, para muitos não vale a pena viver, né? Então, se a gente pensar nos nossos pacientes idosos, então é uma é uma mudança muito drástica na vida do paciente idoso, tá? Então, a queda, ela pode ser um marcador de doença aguda, que eu tinha falado lá atrás. Então, o paciente que caiu, a gente não vai investigar só as consequências da queda, se ele teve uma fratura, se ele teve um hematoma. Não, a gente tem que ver, tentar ver que causa que tem subjacente a essa queda, o que que provocou a queda desse paciente, tá? Será que foi uma infecção? Será que foi uma hipotensão postural? Tá? Pode ser uma manifestação de doença crônica, paciente com doença de Parkinson, demência, ou pode ter uma neuropatia diabética, e pode ser também um marcador de mudanças relacionadas ao envelhecimento, principalmente alteração de visão, alteração de marcha e de equilíbrio, tá? Então, aqui a gente tem o dado que as quedas no pronto-socorro têm uma taxa de internação de 15 a 30% dos pacientes que chegam no pronto-socorro após uma queda, 15 a 30% interno. A incidência de fratura é de 20%, tá? E é um marcador muito importante da perda de funcionalidade do idoso. Aqui, essa imagem do up-to-date, então mostra os principais fatores de risco para queda no idoso, tá? Então aqui em cinza são fatores de risco menores, em verde são moderados, e em vermelho são os principais fatores de risco, os que têm o maior odds ratio, tá? Então em cinza aqui, ó, doença cardíaca, principalmente infarto, insuficiência cardíaca, extremos de IMC, tá? Baixo IMC ou paciente obeso, diabetes. Em verde aqui, moderado fator de risco, AVC,
problema na marcha, neuropatia periférica, declínio cognitivo, doença de Parkinson, vertigem e tontura. E aqui os principais, né, são o quê? Prejuízo na visão, prejuízo na audição, paciente que tem artrite, que tem dor em articulação, paciente com hipotensão postural, ortostática, paciente com continência urinária, dor e fragilidade, tá? Então tem que ficar muito de olho nesses pacientes aqui. E quais são as possíveis causas, né? Principalmente medicação, gente. Medicação, como eu tinha falado, qualquer condição do idoso tem que pensar em medicação. Quais são os fatores de risco se a gente falar de medicação? O tipo da medicação, a quantidade, né? Então, o paciente que usa mais medicações tem maior risco de queda. O paciente que teve mudança recente de dose, às vezes mudou a dose de um antihipertensivo, de um diurético, tá? Paciente com má aderência ao tratamento e interações medicamentosas também, tá? As principais classes relacionadas à queda são principalmente psicotrópicos, tá? Neuroléticos, então, quetiapina, risperidona, tem que tomar muito cuidado em idoso. Benzodiazepínico, coloquei até em negrito aqui, gente. Benzodiazepínico idoso é um remédio muito pouco seguro, extremamente perigoso para o idoso, tá? Então, se o paciente não usa, evite de iniciar, tá? Se o paciente já usa, não vai tirar dele que ele vai fazer uma baita síndrome de abstinência e pode, inclusive, cair pela abstinência, tá? Então, no pronto-socorro, né, não é momento de fazer desmame de benzodiazepínico, isso é feito via ambulatorial. Droga Z, tá? Não é tão comum no SUS, mas especialmente o Zolpidem aumenta risco de queda. Antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, também aumenta o risco de queda. Antihipertensivos, tá? Principalmente vasodilatadores, por exemplo, o IECA, enalapril, captopril, bloqueador de receptor de angiotensina 2, losartana, valsartana, tá? Monocordil, isordil, tem que ficar de olho. Diuréticos, tá? Furosemida, hidroclorotiazida, espirulactona. Então, paciente que chegou para você uma queda, né? Tem que olhar a receita do paciente, o que ele está tomando, né? E às vezes, eventualmente, até orientar esse paciente, né? Às vezes não dá para mexer na medicação no pronto-socorro, mas orientar ele procurar o postinho de saúde para rever essa prescrição, tá? Outra causa possível de queda, abuso de álcool, tá? Tipo de calçado também é importante. Fatores ambientais, né? Tapetes, paciente que tem residência que tem iluminação baixa, isso é perigoso, o paciente acorda à noite para ir no banheiro, acaba caindo. Degraus, ausências de barras de apoio, tá? E essa informação bastante importante é a vitamina D, tá? Se tiver um nível de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20, aumenta o risco para perda de força e massa muscular e aumenta a perda de performance física, tá? Então, nesses indivíduos, tem indicação de repor vitamina D. Beleza, então como que vai avaliar o paciente idoso com queda no pronto-socorro, né? Primeiro, tem que identificar situações de maior gravidade, né? Fratura ou ferimento, dor, né? Desconforto pode ser dor. Então, fazer exame de imagem pertinente, pedir um raio-x ou eventualmente uma tomografia de crânio, se tiver um TCE, tá? Fazer uma analgesia adequada para o idoso, a gente vai ver mais para frente um pouco sobre analgesia. E nunca subestimar o motivo da queda, tá? Sempre tentar identificar qual o fator foi predisponente ou qual foi o fator foi precipitante para a queda. Às vezes o paciente simplesmente tropeçou, né? Às vezes tem paciente que chega com uma queda e uma fratura. Às vezes o paciente ele fraturou e depois caiu. Ele não fraturou porque caiu, ele caiu porque fraturou. Tá? Então tem que ficar muito de olho
nesses pacientes. Então, algumas perguntas chaves na anamnese do paciente que teve uma queda é o quê? O que o paciente estava fazendo, né, quando teve a queda? Estava sozinho, estava acompanhado? Qual foi o mecanismo da queda? Né? O que aconteceu? O paciente escorregou, ele tropeçou, ele simplesmente caiu. Teve algum sintoma prodrômico, né? Antes da queda, ele sentiu alguma coisa? Sentiu tontura, escurecimento da vista, náusea, sentiu uma dor no peito, uma falta de ar, né? Isso pode dar pistas para a gente sobre a causa da queda. Perdeu a consciência, tá? Às vezes o paciente não tem que perguntar isso, às vezes, para o acompanhante. Teve liberação esfincteriana, às vezes a queda pode ser decorrência de uma crise convulsiva, tá? Isso, se às vezes dá para perguntar para o paciente, teve liberação esfincteriana, teve mordedura de língua, tá? O paciente teve um TCE, levantou sozinho, quanto tempo ele permaneceu no chão? Alguém presenciou a queda? Qual foi o local da queda? Já teve quedas anteriores? Já teve alguma fratura prévia? Paciente, o maior fator de risco, o maior fator de risco para o paciente cair é o paciente já ter caído, tá? Então, ele ter tido queda anterior, a gente fala que é um idoso caidor, a gente tem esse termo na geriatria, tá? O paciente teve alguma internação recente, teve mudança recente de medicamento, teve uso de álcool, tá? Perguntas bastante importantes para fazer na anamnese. Exame físico, tá? Extremamente importante, gente. Paciente idoso tem que investigar a hipotensão postural. Então, você vai medir a pressão arterial do paciente deitado, tá? Levanta o paciente, deixa o paciente em pé 3 minutos e mede a pressão arterial de novo. O paciente não tolera ficar em pé, deixa ele sentado e mede a pressão arterial, tá? Avaliar grosseiramente a acuidade visual, tá? A acuidade auditiva. Existem alguns testes, tem o teste do roçar de dedos, você roça o dedo do lado do paciente por trás e vê se ele está escutando. Tem o teste do sussurro, você pode sussurrar atrás do paciente uma letra, um número, uma letra, tá? E ver se ele entende, tá? Acuidade visual, você pode pedir para o paciente, você fica a 1 metro dele e você pergunta, quantos dedos tem aqui? Ó, 2. Quantos dedos tem aqui? Tem 5. Pede, claro, para ele fechar um olho e depois fechar o outro, tá? E aí você vai se distanciando, tá? A partir disso, você consegue ter uma noção da acuidade visual do paciente. Inspeção das extremidades, ver se o paciente tem alguma deformidade no pé, aquele pé está muito edemaciado, parece um pão, né? Isso pode ser uma causa ou um predisponente para queda. O exame neurológico direcionado, né? Então você vai ver o grau de força dos membros inferiores, se o paciente consegue vencer a resistência, se ele consegue vencer a gravidade, tá? Avaliação da marcha do paciente, o paciente chegando no consultório, você já consegue avaliar a marcha dele, e você consegue, a partir da marcha, ver se o paciente tem um risco de cair. Estabilidade postural também, e a ausculta cardíaca, tá bom? Se auscultar qualquer sopro, qualquer alteração, você pode pedir um ecocardiograma, né? Às vezes o paciente tem, por exemplo, uma estenose aórtica, o paciente faz um baixo débito e simplesmente tem uma queda, ele faz uma síncope e tem uma queda, tá? Então, exames, né? Para que a gente vai pedir os exames laboratoriais, principalmente? Para descartar anemia, desidratação, hipoglicemia, neuropatia diabética, eventualmente. Então, a gente vai pedir um eletrocardiograma, tá? O paciente pode ter caído porque ele infartou, tá? Porque ele teve alguma arritmia, com repercussão hemodinâmica. Vai pedir um hemograma para ver se o paciente não tem anemia, glicemia, para ver se o paciente está hipoglicêmico ou se é uma glicemia acima de 300, 400, você vê que é um paciente que é um diabético descompensado, pode ser que ele tenha uma neuropatia diabética. Vai ver a função renal, o paciente desidratado pode ter uma insuficiência renal aguda pré-renal, vai piorar a ureia, vai piorar a creatinina. Sódio também, hiponatremia pode dar queda, tá? Rastreio infeccioso, né? Pode eventualmente pedir uma urina 1, PCR,
um raio-x ou uma tomografia de tórax, e o ecocardiograma se tiver alteração na ausculta cardíaca, como a gente falou, e exame direcionado para consequência da queda, raio-x ou tomografia, tá bom? Beleza? A queda, pessoal, extremamente importante para a população idosa. Então, agora a gente vai falar um pouco de síncope, tá? Importante a gente investigar a síncope no idoso. Então, a perda de consciência transitória associada com a perda do tônus postural, né? O famoso desmaio, seguida rapidamente por um retorno espontâneo à função neurológica basal, sem necessidade de esforço de ressuscitação. Tá? O mecanismo da síncope é uma hipoperfusão global do córtex cerebral ou uma hipoperfusão focal do sistema reticular ativado. Principais causas de síncope, tá? Então, tem uma causa que é muito comum, que é a causa neurocardiogênica, é a famosa síncope vasovagal, tá? Ela pode ser desencadeada por um esforço de micção, um esforço de evacuação, um esforço para tossir, pela deglutição, nervo glossofaríngeo também, no par craniano, ou uma síncope vasovagal situacional, paciente que vê sangue e desmaia, paciente tem algum abalo emocional e tem um desmaio, tá? Outra causa, hipersensibilidade aqui do seio carotídeo, tá? Então, às vezes tem paciente que simplesmente ele rotaciona o pescoço e pode ter uma síncope. Paciente que faz uso de camisa social pode ter o colarinho apertado, pode sincopar por conta disso, né? Se ele tiver hipersensibilidade do seio carotídeo. Ou o paciente até fazendo a barba também pode sincopar, tá? São situações menos comuns. Aqui que eu quero chamar a atenção, hipotensão ortostática, tá? Para o idoso. Pode ser causado por uma hipovolemia, paciente desidratado, alguma disfunção autonômica, tá? Paciente pós-AVC, paciente que tem uma diabetes de longa data. Pode ser causado também por falta de condicionamento físico e tempo prolongado na cama. E quais são as principais causas de síncope, tá? Então, a gente pode falar principalmente relacionado às medicações, tá? Por exemplo, medicações vasoativas, os alfa-bloqueadores, né? A famosa doxazosina usada para HPB, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, nitrato, demais antipertensivos no geral, diuréticos, medicações para disfunção erétil também, tadalafila, sildenafila. Medicações que atuam na condução elétrica do coração podem causar síncope. Antiarrítmicos, amiodarona, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador e digoxina, e medicações que podem prolongar o intervalo QT, tá? De novo, os antiarrítmicos, alguns antieméticos, antipsicóticos, antidepressivos, e os diuréticos também, né, pelo risco de desidratação. Aqui, então, hipotensão ortostática, gente. Então, a definição é o quê? Você mede a pressão do paciente deitado. Você levanta o paciente, deixa ele 3 minutos em pé e mede. Se tiver uma diminuição da pressão, desculpa, se tiver uma diminuição da pressão sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio e ou da pressão diastólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, esse paciente tem hipotensão ortostática, tem alto risco de queda e tem o risco de sincopar, tá? Quais podem ser os sintomas da hipotensão ortostática ou hipotensão postural? Principalmente fraqueza generalizada, tonturas, embaçamento ou escurecimento visual, tá? Esses são os mais comuns, menos comuns, tá? E são mais graves. Declínio cognitivo e síncope, angina ou até um ataque isquêmico transitório, um AVC, tá? O diagnóstico da hipotensão ortostática, ele é principalmente clínico, certo? Então, é só você medir a PA deitado em pé. Mas também pode ser feito através do tilt test e do mapa também, aquele aparelhinho que mede a pressão durante 24 horas. Aqui. Então, a hipotensão ortostática, ela pode ser não neurogênica ou neurogênica, tá?
Então, ela pode ser causada principalmente a não neurogênica pelos antihipertensivos, tá? Diuréticos, alfa-bloqueadores e nitratos, ou pela desidratação, tá? No idoso, a gente vê que são as principais causas de hipotensão ortostática, tá? As diretrizes, saiu essa nova diretriz de hipertensão arterial sistêmica da brasileira, né, principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, sempre que você entrar com antihipertensivo, né, principalmente no paciente idoso, você tem que investigar a hipotensão postural, tá? Que às vezes é um paciente que ele precisa, se fosse um paciente que não tivesse hipotensão postural, precisaria aumentar a medicação, entrar com uma segunda classe, uma terceira classe, mas se ele tem hipotensão postural, é uma contraindicação se aumentar a dose de medicação ou associar uma outra classe de antihipertensivo para o paciente hipertenso, tá? Só um parênteses. E a hipotensão ortostática, ela pode ser também neurogênica, tá? Que tem várias causas, mas eu queria chamar a atenção principalmente para a neuropatia diabética, tá? Deficiência de B12 também é extremamente importante em idosos, tá, gente? Então, paciente que está confuso, perda de memória, paciente com qualquer sintoma neurológico, tem que solicitar a vitamina B12, tá? Às vezes é um paciente que precisa de reposição. Beleza, gente. Então, da hipotensão ortostática, a gente precisa focar principalmente no tratamento não farmacológico, tá? Principalmente reduzir dose ou suspender medicamento, tá? Então, se é um paciente que você está no seu consultório na UPA, se identificou a hipotensão postural, né? O paciente que toma 3, 4 antihipertensivos, diurético, então você vai ter que dar uma ajustada. Senão o paciente pode chegar no outro dia, no mesmo dia que você está de plantão, tendo tido uma queda ou tendo tido uma síncope, tá? Então tem que ajustar e precisa, às vezes, tem que ser ajustado no PS mesmo. Orientar o paciente a se levantar vagarosamente, tá? Evitar decúbito prolongado, aumentar a ingestão hídrica, tá? Atenção, né, para os pacientes que têm doença renal crônica, ou paciente que tem insuficiência cardíaca, tem que tomar cuidado. Uso de sal na comida também, tomar cuidado, paciente com insuficiência cardíaca e doença renal crônica, tá? Consumir até 10 gramas por dia de sódio nos pacientes que podem fazer esse uso e têm hipotensão postural. Evitar lugar quente, sauna, banho quente são desencadeadores, tá, da hipotensão postural. E aqui menos comum pode usar meia elástica de média compressão e faixa de compressão abdominal de média compressão também, tá? Mas é principalmente manter o paciente bem hidratado e reduzir dose da medicação e orientar o paciente a se levantar com calma, tá? A maioria das quedas que acontece por hipotensão postural, o paciente que vai se levantar da cama, às vezes para ir para o banheiro, levanta rápido e cai, tá? Tratamento farmacológico não é o comum, né? Mais indicado para o paciente, para o especialista cardiologista, por exemplo, pode ser feito a fludrocortisona, tá? Que é um mineralocorticoide. Beleza. Já falamos de quedas, já falamos de síncope, tá? Outra condição muito comum é o delírio, tá? Que também pode ser chamado de estado confusional agudo. É o paciente que chega confuso, agitado, ou aquele que é o delírio hiperativo, ou aquele paciente que chega sonolento, não quer acordar, que é o delírio hipoativo, tá? Então, pacientes com delírio estão doentes por definição, tá? E tem que tomar cuidado, porque o delírio é diferente, o delírio é uma condição aguda, é diferente de uma demência, de um Alzheimer, que o paciente já carrega isso por um tempo mais prolongado, tá? O delírio pode ser o único achado sugestivo de doença aguda em pacientes idosos com demência, tá? Então, um paciente demenciado, às vezes ele pode só apresentar um delírio, um estado confusional agudo, como sinal de doença aguda,
tá? Qual que é a definição de delírio pelo DSM-5? Tem o prejuízo da atenção, ou seja, a capacidade reduzida de direcionar, focar, sustentar ou mudar a atenção, e um prejuízo da consciência, tá? Desenvolve em um curto período de tempo, tá? É agudo, horas a dias, e representa uma mudança do estado basal do paciente. E aqui extremamente importante, o delírio, ele pode flutuar ao longo do dia, tá? Então aquele paciente que fica bem o dia inteiro, chega à noite ele fica agitado, precisa de contenção mecânica ou contenção farmacológica, tá? E o delírio, ele tem um prejuízo, pode ter um prejuízo adicional na cognição, ou seja, déficit de memória, que a gente vê muito, desorientação, linguagem, habilidade visoespacial ou percepção. Às vezes tem paciente idoso que a gente conversa normal, vai tirar anamnese, o paciente fala, você pergunta que onde que ele está, você pergunta que dia que é hoje ou que ano que a gente está, que é o mais fácil, o paciente fala 1990 e tal, então tem que é, investigar se o paciente está orientado também, tá? Então, fazendo parte da definição também do delírio no DSM-5, são condições que não são melhor explicadas por outro distúrbio neurocognitivo pré-existente em desenvolvimento estabelecido e a evidência da história, exame físico ou exames laboratoriais de que o prejuízo é causado por uma condição médica, tá? Então, o delírio, tá? Ele tem uma condição orgânica subjacente, tá? Seja uma condição médica, uma intoxicação por substância, uma retirada de substância, tá? Às vezes é um paciente que fazia uso de benzodiazepínico, acabou a receita, ele para de tomar e aí ele faz um delírio por conta disso. Ou algum efeito adverso de medicação, tá? Tem, pode ter alterações comportamentais psicomotoras, né, que a gente falou da hipoatividade, a hiperatividade pode ter prejuízo no sono também. O paciente tem uma alteração do ciclo sono-vigília. Ele fica dormindo durante o dia e à noite ele fica aceso, tá? E pode estar relacionado a distúrbios emocionais também, como medo, depressão e euforia, tá? Delírio. 30% dos pacientes idosos eles podem desenvolver delírio durante a hospitalização, tá? E se for paciente idoso cirúrgico, acima de 50% dos pacientes. E, na maioria dos casos, não é detectado e não é tratado, tá? Por quê? Paciente que está agitado, xingando todo mundo, a gente sabe que está confuso, está fazendo delírio. Mas tem outros pacientes que não, que são menos, os sintomas são menos, são mais frustros, né? Fatores precipitantes do delírio, então, né? Como eu falei, ele tem uma causa orgânica subjacente, medicações, opioides, tá? Então, tomar cuidado com tramadol, tomar cuidado com morfina, metadona. Não é proibido, mas tem que tomar cuidado. Hipnóticos sedativos, tá? Um zolpidem, um clonazepam, antipsicóticos, quetiapina, risperidona, lítio, relaxantes musculares, tá? Ciclobenzaprina, alguns antihistamínicos a gente vai ver mais para frente, benzodiazepínicos, paciente com polifarmácia. Outro fator precipitante, paciente que está com delírio, principalmente se você não consegue tirar a história dele, tem que investigar infecção, tem que investigar distúrbio hidroeletrolítico, tem que investigar desidratação, tá? Às vezes o paciente está em delírio porque ele tá com imobilidade, ele não consegue sair da cama ou ele está contido, tá? Às vezes por nutrição inadequada e uso de sonda vesical de demora. Então, para a gente reconhecer o delírio, tá? Tem alguns instrumentos que a gente pode usar. Tem esse UB2, que é um rastreio que é feito rapidamente, que você pergunta o dia da semana e pede para o paciente falar os meses do ano ao contrário, tá? Mas o que a gente mais usa mesmo é o CAN, tá? Que é um instrumento que a gente usa para detectar o delírio.
E tem o diagnóstico especializado, que é aquela definição do DSM-5 que eu falei para vocês. Então, o CAM, ele vai avaliar 4 aspectos, né? Se teve um início agudo e uma evolução flutuante, né? O paciente uma hora está bem, outra hora não está bem por conta do delírio, tá? O paciente tem desatenção, tá? Ou seja, o paciente tem dificuldade de atenção, concentração, ele é facilmente distraído, tem dificuldade de manter o entendimento do que está sendo dito. 3, pensamento desorganizado, tá? O paciente tem um pensamento desorganizado ou incoerente, fluxo de ideias ilógico, mudança de assunto de forma imprevisível. E 4, tem um nível de consciência alterado, tá? Então, qualquer alteração, tá? Então, seja hiperalerta, seja sonolento, seja com estupor, tendo dificuldade de despertar, e seja o paciente em coma, que você não consegue, com nenhum estímulo, fazer com que ele abra os olhos ou tenha alguma resposta verbal, tá? Então, o delírio, ele tem que ter o número 1, início agudo e flutuante, o número 2, tá? E o número 3 ou 4, tá? Se ele tiver esses critérios, você pode fechar um diagnóstico de delírio para o paciente. Aqui é um informativo da Sociedade Americana de Geriatria, né, que fala sobre os mais importantes componentes do delírio, dos programas de prevenção de delírio para o sucesso deles, né? Então aqui, protocolo de anestesia não cabe para a gente, tá? Avaliação da função do intestino e da bexiga, tá? Mobilização precoce, paciente internado, tá? Um dado muito importante, gente, paciente no pronto-socorro, é um estudo recente esse aí do JAMA, paciente no pronto-socorro que está esperando leito de internação, quanto maior o tempo desse paciente esperando o leito no pronto-socorro, aumenta a taxa de mortalidade desse paciente. Isso pelo simples fato desse paciente ficar esperando mais tempo no pronto-socorro. Tá? Não tem nada a ver com delírio, que eu lembrei dessa informação. Tá? Então, nutrição, consulta geriátrica, não cabe. Hidratação, tá? Revisão das medicações, tá? Manejo de dor, às vezes o paciente está em delírio porque ele está com dor e ele não consegue expressar isso ou ninguém deu atenção para esse sintoma do paciente, tá? Prevenção e tratamento de complicações médicas, né? Garantir o sono do paciente, melhorar a qualidade do sono, tá? Oxigênio, paciente que está hipoxêmico, tá? E protocolo de visão e audição, tá? Então, o paciente em delírio, tá? Para você evitar ou para você ajudar a melhorar, o paciente, se usa óculos, tem que deixar o paciente com óculos. Ele usa aparelho auditivo, tem que deixar o paciente com um aparelho auditivo. Às vezes, o simples fato dele estar sem esses aparelhos, sem o óculos e o aparelho, pode desencadear um delírio no paciente, tá? Beleza, delírio, gente? Então, falamos de queda, síncope, delírio, falamos um pouco de hipotensão ortostática, agora a gente vai falar de dor, tá? Rapidamente. Então, quais são os principais tipos de dor nos idosos? Isso aí vocês devem ver muito a rodo todo dia, né? Então, principalmente lombalgia e cervicalgia, tá? Dor neuropática e dor articular, tá? A dor nos idosos, ela é subdiagnosticada e subtratada. E 50% dos idosos não recebem tratamento adequado para a dor. Né? Isso aí é um dado muito triste, né? O paciente viver com dor, porque na maioria dos casos a gente tem recursos terapêuticos para lidar com essa dor, para fazer o paciente parar de sentir dor. Então, quais são as consequências de um paciente que tem uma dor persistente? Olha lá, ele pode ter distúrbio do sono, distúrbio do apetite, isolamento social, dificuldade de locomoção, risco de quedas, perda funcional, dependência, qualidade de vida e
aumento dos custos em saúde, tá? Então, a gente viu desse artigo, esse artigo é de um geriatra brasileiro, que tem uma relação muito importante entre a dor e a fragilidade. Por quê? O paciente que tem dor, ele tem uma redução da mobilidade, tá? O paciente que tem redução da mobilidade, ele aumenta a taxa de perda de massa muscular, né? Favorece a sarcopenia. O paciente pode ter depressão e isolamento social, ele não consegue sair, ele fica com dor permanentemente, alterações nutricionais e comorbidades, tá? E, né, na fragilidade, ele pode ter alterações na nocicepção, tá? Por mecanismos neuroendócrinos, imunológicos e esqueléticos, tá? Ou seja, ele perde a percepção de estímulos nocivos ao organismo dele, tá? E tem uma redução da eficácia do sistema descendente inibitório de dor. Então, é uma via de mão dupla, tá? Então, a dor influenciando na fragilidade e a fragilidade influenciando na dor. Avaliação da dor em pacientes com demência e dificuldade de comunicação. Como que a gente vai saber, paciente demenciado, que a gente não consegue conversar muito bem, que ele está com dor, tá? Então, 32% dos idosos com demência apresentam dor. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer? A expressão facial do paciente, né? Se o paciente tem uma face de dor, ou se o paciente ele pode estar fazendo alguma careta, alguma coisa, e reações autonômicas, tá? Que são comuns na dor, mas não são, não é porque o paciente todo paciente que tem dor vai ter essas reações autonômicas, tá? Principalmente taquicardia, aumento da pressão arterial. Existe essa escala aqui, tá? De avaliação da dor no paciente com demência avançada, tá? Uma escala que tem alta sensibilidade, mas ela tem uma baixa especificidade, tá? Então, vai avaliar essas cinco variáveis, né? A respiração do paciente, tá? Se está normal, se ele tem uma dificuldade para respirar, ou tem um período de hiperventilação curto, ou se o paciente tem uma respiração ruidosa, com dificuldade, tem um longo período de hiperventilação, ou tem uma respiração de Chine-Stokes, tá? A vocalização negativa, se ele resmunga ou tem um gemido, ou se ele tem chamados perturbadores, expressão facial, tá? Linguagem corporal e consolabilidade. A partir dessa pontuação, a gente consegue, né, avaliar se é uma dor leve, uma dor moderada ou uma dor severa, tá? Então, gente, para tratar dor em idosos, dor aguda, tá? Então, a gente usa essa escala de dor da OMS, tá? Uma escala famosa. Então, na dor leve, tá? A gente pode usar analgésicos simples, tá? Dipirona, paracetamol, e dependendo do caso, pode usar um anti-inflamatório não esteroidal, né? O Catafan, diclofenac, o cetoprofeno, tá? Não melhorou, aí você sobe um degrau e pode partir para o opioide fraco, tá? Pode ser a codeína ou o tramadol, sempre em associação com o analgésico simples, tá? Isso potencializa o efeito do opioide, tá? Então, você vai entrar com tramadol, faz uma dipirona junto, tá? Faz um paracetamol se o paciente for alérgico à dipirona, tá? Agora, não resolveu, o paciente ter uma dor muito intensa, você vai subir um degrau e vai partir para o opioide forte, tá? Aqui, para a nossa realidade, é principalmente a morfina, tá? Em alguns casos, paciente oncológico, a gente parte para metadona, tá? E sempre associado a analgésicos simples, dipirona ou paracetamol, tá? Então, gente, paciente idoso, né? A gente não precisa ter medo de entrar com um opioide, seja codeína, tramadol, seja morfina. Então, a gente tem essa máxima da geriatria para tratamento farmacológico, né? Comece devagar, vá devagar, mas comece, tá? Então, não tenha uma inércia terapêutica, medo de tratar o paciente vai estar com dor, tá?
Então, por exemplo, você deixar um tramadol com dose máxima, é melhor você deixar uma morfina com dose baixa, tá? Em vez de você deixar um tramadol 100 miligramas de 6 em 6 horas, você pode deixar uma morfina 2 miligramas de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, tá? É preferível porque o tramadol em dose máxima, você vai ter mais efeito colateral do que a morfina em dose baixa, tá bom? Muita atenção para o paciente em uso de opioide, tá? Risco de constipação. De preferência, se for prescrever o opioide para casa, tramadol ou morfina, tem que prescrever um laxativo junto, tá? De preferência o bisacodil, não a lactulose nem o óleo mineral, tá? Então, quais são as reações adversas a medicações no tratamento da dor no idoso? A gente tem que ter muita cautela, tá? Não precisa ter medo, mas precisa ter cautela. Então, pode ter uma hemorragia digestiva alta, tá? O paciente faz uso de anti-inflamatório não esteroidal, corticoide. Pode ter insuficiência renal aguda, o paciente faz uso de anti-inflamatório. Então, muito cuidado, tá? No uso de anti-inflamatório no paciente idoso, tá? Evite ao máximo, principalmente dependendo da condição de fragilidade do idoso, se o paciente já tem uma doença renal crônica ou, porventura, ele está desidratado e está fazendo uma insuficiência renal aguda, tá bom? Risco para queda, benzodiazepínico, neuroléptico, opioide, tá? A gente já viu anticolinérgico, delírio, benzodiazepínico, neuroléptico, opioide também, hiperglicemia, corticoide, risco de osteoporose, corticoide em uso crônico, risco de hepatite anti-inflamatório, risco de hipertensão anti-inflamatório e corticoide e risco de hipotensão ortostática, que a gente já viu, principalmente antidepressivo tricíclico também, e relaxante muscular. Antidepressivo tricíclico é, é amitriptilina e nortriptilina, principalmente. Tá? Aqui, para terminar, gente, prometo que é o finalzinho, tá? Existe esses critérios de Beers, tá? São critérios de medicações potencialmente inadequadas para idosos. É muito interessante, tá? Esse é feito pela Sociedade Americana de Geriatria. Vou passar rapidamente. Então, anti-histamínicos, então a gente tem aqui a classe da medicação, tá? A explicação, a recomendação, aqui no caso de evitar, qualidade da evidência moderada, a força de recomendação alta, tá? Então, antihistamínicos de primeira geração, tá? Aqui a gente pode pensar na hidroxizina, na prometazina, são potencialmente inadequados para idosos, tem que evitar, tá? Então, a ideia é utilizar antihistamínicos de segunda geração mais modernos, né? A loratadina, se o paciente tiver condição de comprar a fexofenadina, que é o Allegra, tá? A nitrofurantoína, um antibiótico, ele também é potencialmente inadequado para o idoso, tá? Tem o risco de toxicidade pulmonar, hepatotoxicidade, neuropatia periférica, tá? Principalmente em uso prolongado, né? A gente geralmente pode ser feito profilaxia de infecção urinária de recorrência com nitrofurantoína, tá? Força de recomendação alta com baixa qualidade de evidência. Aqui, gente, aspirina para prevenção de doença cardiovascular, tá? Aspirina tem muito o idoso que tem aspirina na receita que toma simplesmente para evitar infarto e AVC. Não existe essa recomendação, tá? O paciente que precisa tomar aspirina de uso contínuo é o paciente que vai fazer uma profilaxia secundária. O paciente já teve um infarto, já teve um AVC, tem que usar aspirina para o resto da vida se não tiver contraindicação. Agora, aspirina para prevenção primária não existe, tá? O Marevan varfarina, tá? Para o paciente que tiver uma fibrilação atrial não valvar ou tromboembolismo venoso, tem que evitar, tá? Infelizmente, a gente não tem na rede
os DOACs, né, os novos anticoagulantes, somente a rivaroxabana, tá? Mas é um remédio muito perigoso para o idoso. Agora, se o paciente idoso faz uso de Marevan, está bem controlado, o INR usa direitinho, não, não é para tirar, tá? Isso a gente está falando mais de atenção primária. Rivaroxabana, tá? Então, o Xarelto, Rivaroxabana, para paciente idoso, se o paciente for comprar o anticoagulante oral, mais seguro é principalmente o apixabana, tá? Ele é mais seguro para idoso e tem menos excreção renal, tá? Ele é menos danoso para o rim. O que mais? Então, alfa-bloqueadores, que a gente já tinha falado, doxazosina, tá? Não é para usar como antihipertensivo, isso aí a gente não costuma fazer. Clonidina para tratar hipertensão. Tomar muito cuidado, gente, clonidina, tá? Seja EV, seja VO. Às vezes você vai querer baixar a pressão do paciente, o paciente tem uma queda, tem uma síncope por conta disso, tá? O que mais? Antidepressivos, tá? Com atividade colinérgica, tem alta atividade anticolinérgica. Por quê? O efeito anticolinérgico, ele pode levar a sedação, queda, hipotensão postural, retenção urinária, risco para infecção urinária. Então, tem que tentar evitar, tá? Esses antidepressivos, principalmente a amitriptilina, nortriptilina, paroxetina. Antipsicóticos também evitar, quetiapina, aldol, risperidona. Antipsicóticos, eles aumentam o risco de AVC, tá? Nesses pacientes idosos. Tem que evitar. Benzodiazepínico, como a gente falou, remédio do mal para idosos. Droga Z também, né? O Zolpidem, principalmente. Tomar muito cuidado com paciente idoso que faz uso de sulfonilureia, tá? Gliclazida e glibenclamida. Por quê? São remédios que eles podem fazer hipoglicemia, tá? Às vezes, o paciente está fazendo hipoglicemia, às vezes é melhor suspender e pedir para o idoso voltar no postinho de saúde para rever essa medicação. E, como a gente já tinha falado, o anti-inflamatório não esteroidal, tá? Risco de injúria renal aguda, risco de sangramento gastrointestinal, aumento da pressão, tá? Então tem que evitar ao máximo. Não pode usar? Não, pode usar, em casos bem selecionados, tá? Principalmente paciente que está mais robusto, não é um paciente frágil. Inibidor, muito importante, inibidor de bomba de próton, tá? Omeprazol e pantoprazol, paciente não é para usar uso contínuo, tá? Eu sei que isso é extremamente comum. Aumenta o risco de infecção por Clostridium, tá? Que causa colite pseudomembranosa, aumenta o risco de pneumonia, aumenta o risco de malignidade do trato gastrointestinal, perda óssea e fratura, tá? Omeprazol não é para fazer de uso contínuo. Flazyl, tá? Pode causar efeitos extrapiraminais. Antiespasmódicos, tem que tomar muito cuidado, porque ele tem uma alta atividade anticolinérgica, principalmente aqui, ó, a escopolamina ou buscopan, tá? E, gente, óleo mineral para idoso não é para dar, tá? Se o idoso broncoaspira esse óleo mineral, dá uma pneumonia lipofílica extremamente grave, tá? Então, paciente idoso está constipado, pode ser bisacodil ou pode ser a lactulose, tá? Os dois tem no SUS. Beleza, gente? Acho que é isso, gente. Então, agradeço a atenção de vocês, desculpa o avançar da hora, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Agradeço o convite aí novamente, doutor Antônio. É isso, Márcio. Parabéns, cara. Que aula muito completa, assim. Eu sei porque eu estou te acompanhando aí. Eu sei que deu trabalho fazer essa aula, mas uma aula muito, muito legal, muito abrangente, né?
ficou bem claro, assim, que a gente tem que acolher o idoso, né? Nunca subjugar ou julgar a queixa, né? Nem minimizar essas queixas, valorizar as queixas dos idosos por essa diferença de apresentação e tudo mais, né? Mas muito legal, cara. Eu gostei muito, eu sou muito fã de score, né? Hoje em dia, essa parte de geriatria tem muito score que a gente desconhece no dia a dia na prática clínica. Cara, achei bem completa, muito, muito legal, cara. Eu acho que todos os colegas ficaram felizes aí, satisfeitos com sua aula. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, vamos deixar em aberto aí. Se você quiser já parar a sua apresentação, Márcio, que aí fica a tela boa. nós dois aqui. Legal. A Laís quer falar alguma coisa. Fica à vontade, Laís. Pode falar. Olá, boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela bem? aula. Tudo bem? Imagina. Primeiramente, obrigada pela aula, realmente foi muito legal. Eu só fiquei com uma dúvida, qual é a diferença, o bisacodyl e a lactulose, tem alguma superioridade que você reforçou que seria melhor o bisacodyl? Tem alguma diferença mais direcionada, assim, para a gente escolher ele, ao invés da lactulose? Então, para evitar constipação por opioide, tá? O mais indicado é o bisacodyl, tá? Agora, para constipação no geral, a gente costuma deixar mais lactulose. É que são classes diferentes, né? Um é um laxativo irritativo, o outro é um laxativo osmótico, tá? A lactulose, por exemplo, ela pode dar distensão abdominal, tá? Então, às vezes, isso pode ser não tolerado pelo paciente, tá? Mas, para evitar constipação de opioide, é bisacodyl. Não sei se eu te Obrigada. respondi. Respondeu sim, obrigada. Imagina. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Valeu, Fernando. Obrigado aí, cara. Márcio é foda. Gente, deixa eu só aproveitar, a gente vai ter um congresso, eu até ia colocar no slide, Congresso de Medicina da Unital, Congresso Médico da Unital, vai ser dia 30, 31 e dia 1 de 30 a 31 de outubro, 1 de novembro, tá? No dia 31 de outubro a gente vai ter o congresso que vai ter palestra sobre emergência, tá? Dr. Germano, cardiologista que já deu aula para vocês, Dr. Daniel, nefrologista. E no dia 1 de novembro, bom, o Fernando mandou o link aí. Obrigado, Fernando. No dia 1 de novembro, a gente vai ter a presença do Dr. Rodrigo Brandão, tá? Excelente. Ele é o principal autor daquele livro Medicina de Emergência do HC da USP de São Paulo, tá? Então, não percam, não é nem pago o congresso, acho que só precisa fazer uma doação, alguma coisa do tipo, então aproveitem que esse congresso ele é voltado tanto para os estudantes de medicina, mas também para os médicos que estão atuando aí na região. Excelente, Márcio. Não, eu deixei um cartaz lá no conforto da UPA, do congresso. Legal. E estou convidando os colegas também. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza, já são 10 horas, quase 10, já são 10 horas, 10 e 10 da noite, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Márcio, aí pelo tempo, né? Porque deu trabalho, você está aqui com a gente, mas excelente aula, acho que os colegas todos ficaram muito felizes aí com você, cara. Muito obrigado, Imagina, viu? Antônio. Um abraço, boa noite a todos, Obrigado pela presença. Um abraço, gente. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.